Primeiro, o primeiro grande educador nesse caso é a família. Porque teu filhinho está pequeno, ainda não está na escola, aí você vai mostrando para ele, olha, teu amigo ficou triste, não fala assim com ele está chateado. Primeiro educador é a família. Mas hoje, nós sabemos que as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola, né? Sim. Tem criança que com 1 ano e meio já está ficando em creche, porque os pais trabalham. A mãe trabalha, principalmente a mãe, que sempre foi Sim. a heroína, né, da família, foi a mãe. Fazia tudo, né? E agora faz mais ainda, porque ela trabalha fora. Mas, felizmente, a sociedade providenciou alguma coisa no sentido de que as escolas se abriram, né? Então, nós temos creches e nós temos... As pessoas podem ficar estudando sempre, né? Pós-graduação, pós-doc, né? Você que sabe. Então, realmente é importantíssimo esse aspecto. A gente não pode esquecer, a gente pode ser super educado no sentido de estar fazendo doutorado ou pós-doutorado e não ter a sensibilidade. Então, eu acho que a questão da educação dos valores, para mim, hoje está assumindo um papel preponderante, tanto na família como na escola. E não adianta a família achar que pode deixar a escola fazer isso sozinha, porque não pode. Tem que ser junto sempre, porque senão não vai dar certo. E era exatamente isso que eu ia te perguntar. Aqui eu trabalho um pouco dessa questão. Esses novos perigos que rondam nossos filhos, nesse livro que eu publiquei, ele não é um livro que fala só de perigo da internet, que agora está todo mundo apavorado com a internet, né? Mas não é só na internet. O novo perigo pode ser exatamente essa falta de sensibilidade, porque as pessoas não desenvolveram essa capacidade do olhar e sentir o olhar do outro, né? Tem gente que conversa contigo olhando para cima, olhando para baixo, mas não olha para você. Comigo não dá, eu fico nervosa, porque eu acho que se a pessoa não olha no olho, você perde a possibilidade de entender se alguém está sofrendo. A pessoa não está te olhando, está falando, mas alguma coisa não está boa. O livro fala sobre agressividade, fala sobre empatia. Com certeza. Fala sobre consumismo. Exato. É muito interessante. E eu ia perguntar exatamente para você, Tânia, sobre essa união escola-família. Porque a gente sabe que tem que existir esse limite para a brincadeira. Você vem trazendo algo fundamental, que é a questão dos valores humanos, que me lembra muito aí as competências socioemocionais, que são muito faladas, e vem a BNCC, mas como colocar em prática? É isso mesmo, Paty. Não é? Porque tornou-se já um objetivo do ensino, né? Até se desconfigurou um pouco a ideia dos valores nessa hora em que se falou, os objetivos agora da escola são socioemocionais. Mas é um nome tão sofisticado que pode ser que muita gente aí não entenda o que é isso. E é o quê? É isso que a gente está falando aqui. É o que a gente acabou de falar. É você ensinar a criança a sentir. E uma coisa que me preocupa muito porque eu percebo hoje em dia que o foco está um pouco assim desvirtuado, né? Tá todo mundo com medo dos filhos. É uma coisa que eu estou até trabalhando no meu próximo livro, essa coisa da falta de limites ter levado a família a uma geração que não percebe essas coisas que a gente falou, que está magoando, que está chateando. Então, isso sem os valores socioemocionais que foram colocados como um projeto da escola, mas ele não pode começar na escola, ele tem que começar na família. E eu tenho até um livro sobre isso, que é a Escola Sem Conflito. Esse, por acaso, a gente não tem hoje aqui. Eu também não trouxe, não. Mas a gente coloca na edição a imagem da Escola Sem Conflito, que é interessante a gente abordar essa união. É desafiador. É fundamental. É desafiador para a escola trazer as famílias para essa conversa? Paty. Primeiro é o seguinte, eu acho que a escola tem uma grande dificuldade e ela precisa entender que essa dificuldade de trazer o pai para a escola não é porque o pai não queira vir para a escola, é porque ele não pode mesmo, né? Eu me lembro disso porque, como fui professora há muitos anos do ensino fundamental também, e eu me lembro que uma vez, isso aqui é uma coisa que me deixou muito triste comigo mesmo, sabe? Porque nós tínhamos que falar com os alunos que ia ter reunião, e tinha um aluno que os pais nunca vinham na reunião. E eu
era muito jovem, eu tinha 18 anos aí nessa época, estava no meu segundo ano como educadora, e eu insisti com uma criança, um desses meninos, que ele tinha que falar com o pai dele, e eu mandei um bilhete. Eu achei que... Porque eu queria muito que a família viesse, porque ele precisava de uma série de coisas que sozinho eu não estava dando conta, precisava que a família ajudasse. Mandei esse bilhete. Aí o garoto sumiu da minha sala. No primeiro dia eu não notei, no segundo dia eu estranhei, no terceiro eu comecei a ficar preocupada. No quarto eu perguntei, alguém sabe do Genivaldo? Até me lembro do nome dele, nunca mais esqueci. Porque são aqueles erros que todos nós cometemos, até por inexperiência, ou porque você talvez tenha um outro nível sociocultural, né? E aí uma menina que morava pertinho dele falou, professora, ele tá doente. Aí eu estranhei, quando acabou a aula, eu chamei a menina e falei, o que ele tem? Não, o pai dele deu uma coça nele, porque ele chegou com um bilhete que eu tinha mandado. Gente, eu me senti, né, assim, a pior das criaturas. Porque, na verdade, eu estava querendo ajudá-lo, mas eu não tinha compreendido, né? Não tinha tido a condição de entender que era até perigoso, né? Então, é uma coisa que você, quando está agindo de todo o coração, você acha que estou fazendo o bem, eu tô querendo que ele melhore. Ele mal conseguia escrever direito, então eu queria que ele passasse por uma avaliação neurológica. Então, o objetivo de trazer o pai era esse. Então você vê que às vezes uma coisa que você faz com a melhor das intenções acaba... Bom, finalmente eu consegui resolver a situação, trazer o pai, conversar, mas era uma situação muito conflitada e muito difícil. Então trazer os pais para a escola é fundamental, mas entender que os pais de fato nem sempre podem vir para a escola, até porque trabalho horário integral, agora a mãe também, né? Então, nem sempre é porque eles não estejam interessados, é porque eles não podem, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de analisar o outro, né? A situação da vida do outro, né? Então, ser professor é realmente uma coisa que demanda a gente ter um coração enorme, porque você tem que deixar penetrar todas essas variáveis. Você não pode se esquecer de nenhuma delas, porque uma delas pode significar até que uma criança leve uma coça quando você está pretendendo o melhor para ela, mas nem sempre é o que a gente vai conseguir. Então, eu acho que essa situação, por isso eu escrevi Escola Sem Conflito, né? Parceria com os pais, porque é inevitável que a gente precise levar essa nossa palavra educativa, educacional para a família. Mas é difícil, Paty, é muito difícil, porque nós vivemos numa sociedade complexa e principalmente quem trabalha no ensino público, como eu trabalhei a minha vida toda, a gente tem que ter um outro olhar, que é um olhar de quem às vezes tem muito mais do que os nossos alunos, né? E a gente às vezes não tem aquela percepção imediata.